moçada, estamos de volta. Nós vamos entrar agora no nosso terceiro módulo. Agora a gente vai ver a parte de contabilidade geral. E aí, gente, todo cuidado aqui é pouco agora, porque contabilidade geral não cai, despenca na prova do exame de suficiência. Então, são vários assuntos que são muito importantes. Eu trouxe aqui pra gente alguns assuntos que são fundamentais, que são os que os examinadores sempre gostam de cobrar em prova. E a gente vai pontuar agora um a um, porque esses são os pontos-chave, digamos assim. A gente vai começar agora falando sobre a parte de compra de mercadoria em moeda estrangeira, que é uma questão que o examinador também gosta muito de cobrar em prova. E aí o que o examinador quer saber? Qual é o raciocínio que você precisa construir? Veja, quando cai questão que aborda o tema compra de mercadoria em moeda estrangeira, o examinador vai te cobrar o seguinte: ele quer saber quanto é o valor da mercadoria na data da compra e quanto é o valor do fornecedor no fechamento das demonstrações contábeis. É basicamente isso que o examinador vai te cobrar. Então ele vai dar a compra da mercadoria, vai te dar a cotação da moeda naquele período daquela negociação e convertendo aquela operação para real, quanto é que aquilo ali vale no dia da compra e no fechamento da demonstração contábil. Beleza. Então veja, a moeda, o estoque que você vai registrar vai ser pela cotação da moeda estrangeira na data da compra. Então, na data que você comprou a mercadoria, você vai pegar a data da cotação da moeda estrangeira no dia que você comprou e vai converter aquela mercadoria para real. Então, esse é o valor do registro do seu estoque. Então, o estoque anota no teu caderno. O estoque vai ser registrado pela cotação da moeda estrangeira na data da compra. Beleza. O fornecedor, o examinador vai te dizer no transcorrer da questão que na data do fechamento da demonstração contábil, aquele fornecedor não foi liquidado ainda. E aí ele vai te perguntar, na data do fechamento das demonstrações contábeis, quanto é o valor do fornecedor? Aí você se pergunta, bom, e aí eu registro como? Beleza. O fornecedor você vai registrar pela cotação da moeda estrangeira no fechamento da demonstração contábil. Então você vai utilizar dois valores de moeda estrangeira em datas diferentes. O estoque você vai registrar pela data da compra e o fornecedor você vai registrar pela data do fechamento das demonstrações contábeis. Então anota essas duas informações e com base nela você mata essas questões quando trata de conversão de moeda estrangeira por real em relação à compra de mercadoria ou de imobilizado ou o que quer que seja. O imobilizado, o estoque, enfim, o que você comprar vai ser sempre registrado pela cotação da moeda estrangeira na data da compra. E o fornecedor, quando apagar o que quer que seja que fica no passivo, vai ser registrado pela data da moeda estrangeira no fechamento da demonstração contábil. Beleza, com base nisso, a gente mata aqui a questão agora. Vamos para cima. Ok, pessoal, então vamos lá. Entrando aqui no módulo da parte de contabilidade geral, vamos para cima, resolver aqui essa questão que ela caiu na prova, ó. 2015.2, uma questãozinha recente, foi a questão 18 e é a questão número 11 do nosso material. E aí veja o que a questão fala. Em 15 de dezembro de 2014, uma sociedade empresária cuja moeda funcional era o real para revenda importada, a prazo para um pagamento previsto no dia 15 de 1 de 2015. Com base na cotação da moeda estrangeira, nesse caso hipoteticamente chamada essa moeda que ele colocou aqui, no montante de 10 mil. Sabe-se que a mercadoria não havia sido revendida, nem o pagamento efetuado até 31 de 12 de 2014, ou seja, no fechamento da demonstração contábil. A taxa de câmbio do estrangeiro em relação ao real está apresentada na tabela a seguir. Então está aqui a cotação da moeda no dia que eu comprei, no fechamento da demonstração contábil e na data do pagamento. Ok. Em 31 de 12 de 2014, o preço de venda estimado para a mercadoria mencionada era de 26 mil reais. E as despesas de venda eram de 2 mil reais. Considerando-se que não havia saldo anterior de estoque e com base em apenas as informações ora apresentadas e desconsiderando os aspectos tributários, o valor da mercadoria a ser apresentado no balanço patrimonial encerrado em 31 de 12 de 2014 é quanto? Gente, vamos dar aqui primeiro o primeiro passo. Veja,
O valor do estoque na moeda estrangeira era quanto? 10 mil. Legal. Então veja, o estoque em reais no final do ano. Então eu vou pegar os 10 mil reais, que é o valor da mercadoria que eu comprei, e vou registrar pela cotação da moeda estrangeira na data da compra. Quanto é a cotação da moeda estrangeira na data da compra? 1,80. Então dá 18 mil reais. Ok. Se ele pedisse o saldo do meu fornecedor, o meu fornecedor seria quanto? Seria os 10 mil e eu multiplicaria por 2, que é a data no fechamento da demonstração contábil. Só que o que ele está perguntando é o seguinte: considerando que não havia saldos anteriores de estoque com base em apenas nas informações ora apresentadas e desconsiderando os aspectos tributários, o valor da mercadoria a ser apresentado no balanço patrimonial é quanto? Então ele deu uma complicadazinha aqui, ó. Eu tenho que saber o seguinte: bom, o meu valor líquido de venda da mercadoria é quanto? É de 26 mil reais. 26 mil reais o valor da minha mercadoria. As despesas com venda, 2 mil reais. Ok. Então o meu valor realizável líquido de vendas é de quanto? De 24 mil reais. Então o meu valor líquido de venda é 24 mil reais e o valor do meu estoque é de 18 mil reais. Bom, o que a norma brasileira de contabilidade fala em relação ao estoque? Bom, qual o custo da mercadoria que eu vou registrar? Vai ser sempre dos dois o menor. Então, ou o custo da mercadoria ou o valor líquido de vendas. Então, dos dois o menor, eu vou registrar o valor de 18 mil reais. Que questãozinha boa, né? Ele deu uma dificultada porque ele colocou ainda aqui embaixo a questão da classificação do estoque. Se você vai registrar pelo valor líquido de vendas ou se você vai registrar pelo custo efetivo da mercadoria. Lembra que é sempre dos dois o menor. Então, beleza. Questão 11 foi para a conta. Vamos para frente. A questão de número 12. A questão de número 12 vai abordar o tema reserva legal. Tem pegadinha para esse tema? Tem. E eu vou explicar para vocês agora. Gente, cuidado quando cair o tema reserva legal na hora da prova, porque tem pegadinha em cima dela. Qual é a pegadinha? Veja, quanto é que a reserva legal precisa ser constituída? Bom, a empresa teve um lucro. Do lucro que a empresa teve, 5% do valor do lucro precisa ser constituído na forma de reserva legal. A pegadinha é 5% do lucro, mas é limitado a 20% do capital social. Tá aí a pegadinha. Então, cuidado na hora de constituir a reserva legal, porque não é necessariamente 5%. Porque se você já estiver perto do patamar de chegar em 20% do capital social, você não vai colocar os 5% cheio. Você vai colocar só o que complementa para poder fechar nos 20%. Então, cuidado quando cair o tema reserva legal na hora da prova. Reforçando, é 5% do valor do lucro, mas é 5% limitado a 20% do capital social. Com base nessa dica, vamos resolver a questão agora. Show de bola, pessoal? Então vamos lá. Ó. Essa questão aqui eu tirei do Exame de Suficiência 2014.1, foi a questão 6, é a questão 12 do nosso material. Ela diz assim, ó: uma sociedade empresária apurou no exercício de 2013 um lucro líquido de 120 mil reais. O saldo do patrimônio líquido antes do registro do resultado e da respectiva destinação era de 188 mil reais, assim constituído. Então tinha um capital social de 150 mil, tinha uma reserva de ágio de 2 mil, reserva legal de 26 mil, reserva estatutária de 10 mil e de acordo com a Lei 6.404/76, o valor a ser registrado como reserva legal como destinação de lucro apurado em 2013 é de quanto? Então veja lá. Ok, eu tenho um capital social de quanto? De 150 mil. Quanto é minha reserva legal agora? É 26 mil reais. Então veja, significa dizer que eu tenho 17% do capital social, minha reserva legal representa 17% do meu capital social. Veja o seguinte, se eu pegar um lucro de 120 mil e aplicar 5%, dá quanto? 6 mil. Se eu pegar 6 mil mais 26 mil reais que eu já tenho constituído, eu tenho uma reserva legal de quanto? De 32 mil reais. Só que 32 mil reais representa quantos por cento de 150 mil? 21%. Opa! Então eu não posso colocar 6 mil reais de reserva, porque ele extrapola os 20 mil. Mas tem essa alternativa de 6 mil reais?
Com certeza, olha ela aqui, ó, para te induzir ao erro, ó, certo? Só que aí veja o seguinte, é 5% do capital social, é 5% do lucro, perdão, só que é limitado a 20% do capital social. Ok, então veja, se eu pegar 150 mil vezes 20%, dá quanto? 30 mil. Então 30 mil é o teto, é o máximo que eu posso chegar de constituição de reserva legal. Ora, se já foi constituído 26 mil reais, eu não posso mais constituir 6 mil reais. Eu vou constituir só o complemento. Dos 6 que eu poderia constituir, aqui eu só vou constituir 4. Então 4 mil é a nossa alternativa correta. 4 mil, uma vez que o saldo da reserva legal está limitado a 20% do capital social. Perfeito, a resposta da questão 12, nosso item correto é o item A. Beleza, show de bola, show de bola. Vamos para frente. A questão de número 13, que eu tirei lá do exame de suficiência 2013.2, foi a questão de número 5. Ela vai tratar sobre critério de avaliação de estoque. E aí ela diz assim: uma sociedade empresária adota como método de avaliação do estoque o custo médio, ponderado móvel. Lembra que eu posso ter o custo médio, como eu também posso trabalhar com o método PEPS, né? Primeiro que entra, primeiro que sai. Todos os dois, PEPS e média, todos os dois são bem utilizados pelos examinadores na prova. E aí o item 1 diz assim: no dia 31/12 de 2012, seu estoque de mercadoria para revenda estava assim constituído. Eu tinha um estoque inicial de 20 mil, representado em 200 unidades, a um valor unitário de R$100 cada uma delas. Então, esse aqui é o meu estoque inicial. 200, R$100 cada uma, um estoque unitário de 200 mil reais. No decorrer do mês de janeiro, ocorrerão as seguintes operações com mercadorias. Então, eu tive essa primeira operação no dia 3, tive uma operação no dia 12 e outra operação no dia 22. Ok. Então vamos lá. No dia 3, eu tive uma compra de 120 unidades. E aí eu tive frete e seguro. Deixa eu explicar para vocês aqui como é que a gente vai tratar a questão do custo da mercadoria quando tiver frete, seguro e impostos a recuperar. Veja só. Gente, quando você estiver trabalhando critério de avaliação de estoque, seja ele pelo método PEPS, ou seja ele pelo método da média ponderada, você tem que levar em consideração o seguinte: o examinador vai te colocar na hora da prova custos agregados ou impostos a recuperar, ou os dois ao mesmo tempo. Se ele colocar seguro, colocar um frete, alguma coisa que incorpore ao custo do seu produto, você vai ter que somar isso ao custo de aquisição da tua mercadoria. Então, se o frete e o seguro for pago por quem comprou a mercadoria, você vai ter que agregar aqueles gastos ao seu custo de produção. E se tiver impostos a recuperar no valor da mercadoria que você comprar, você vai tirar do valor do custo da mercadoria o valor dos impostos. Porque aquele imposto, como ele é a recuperar, ele não pode ser incorporado ao custo de aquisição da mercadoria. Então, cuidado com essa dica, anota no teu caderno. Se tiver seguro ou frete ou qualquer outro custo que seja agregado à compra da mercadoria, você soma ao custo de aquisição. Se na mercadoria o examinador colocar que existem impostos recuperáveis, você vai excluir do custo de aquisição da mercadoria aqueles impostos recuperáveis, porque você vai poder se recuperar dele no momento da venda da mercadoria. Beleza? A dica está dada, vamos resolver a questão agora. Pronto, pessoal. Então, depois dessa dica, vamos dar uma olhadinha para cá. Eu comprei 110 unidades a um preço de R$106 e tive um frete e um seguro no valor de 500 e 300 reais. Ok, então veja só. Eu tenho aqui, ó, 120 unidades a um preço de R$106. Então esse aqui é o custo de aquisição da tua mercadoria. Só que você vai agregar os R$500 do frete e os R$300 do seguro. Então, na verdade, o valor de custo de aquisição da tua mercadoria é de R$ 13.640. Ora, mas foram compradas quantas unidades? Foram compradas 120 unidades. Então, dos 13.000
R$13.600 dividido por 120 unidades, o teu custo unitário na verdade é de R$ 113,34 e não de R$ 106 como o examinador tinha colocado aqui, ó. Por quê? Porque tem os custos agregados. Ok, então eu vou acrescentar aqui 120 unidades a um custo de R$ 113,34, dando um total de R$ 13.640. Como é que a gente está trabalhando com média, eu somo a quantidade de mercadoria de um lado, o total do custo de aquisição do outro e faço a média entre eles dois. Então, em média, o meu custo unitário ficou em R$ 105. Ok. No dia 12, eu tive uma nova venda. Gente, deixa eu só abrir aqui uma aspas aqui, o seguinte. O que ele está perguntando? Com base nas informações acima e desconsiderando a incidência dos tributos, o custo médio unitário utilizado para fazer a baixa de estoque no dia 12. A baixa do estoque no dia 12, porque no dia 12 eu tive uma venda. Eu vou baixar a minha venda com base no estoque de quem? No estoque médio que a gente acabou de encontrar, ó. De 105 reais. Acabou a questão, ó. Mas vamos fazer o seguinte, vamos destrinchar essa questão todinha. Se eu continuasse aqui o cálculo, nós já sabemos que a resposta é 105 reais. Então, quando eu for vender essa mercadoria aqui, os 180 unidades, vai sair um custo de quanto? De 105 reais. Tá aqui ele aqui. De 105 reais. Então, o meu custo na mercadoria vendida seria de R$ 18.500, que seria uma outra pergunta que o examinador poderia fazer. Na venda do dia 12 do 3, no dia 12 de 2013, quanto foi o custo da mercadoria vendida? Foi R$ 18.923. Ok. Bom, se eu tinha um saldo de 320 unidades e eu vendi 180, me sobraram 140 unidades. Há um custo médio de quanto? De R$ 105 reais. Então, meu custo final seria meu saldo de estoque seria de R$ 14.700,18, que também poderia ser outra pergunta do examinador. Quanto foi o saldo do estoque após a venda do dia 12? Quanto é o custo unitário correspondente a essas mercadorias? Quanto é o saldo final do estoque em reais? Pronto, já teria dado aqui. No dia 22, eu tive uma aquisição de mercadoria para revenda conforme os itens abaixo. Veja, eu comprei mais 150 unidades. Essas 150 unidades eu comprei a um custo de quanto? Bom, aí eu tenho que fazer aqui as continhas, porque tem os agregados. Eu comprei 150 unidades a R$ 111,58, mas eu paguei um frete e paguei um seguro. Então, eu estou esperando que meu custo real então seja de R$ 17.285. Ora, se eu pegar esse valor e dividir pela quantidade de mercadoria que eu comprei, então o meu custo unitário, na verdade, é de 115,95. Legal. Então, 150 vezes 115,95, na verdade, o meu custo de compra de mercadoria não seria de 150 mil vezes 111,58. Seria essa equação desses dois mais o frete e o seguro, que é o que a gente acabou de fazer aqui. Então, R$ 17.285. Ok. Bom, se eu tinha um saldo de 140 unidades e eu adquiri mais 150, o meu saldo final de estoque ficou de 290. Eu tinha R$ 14.000, 14.700,18 de estoque. Eu adquiri mais 17.287 de estoque. Então eu fiquei com um saldo final de estoque de R$ 31.000. Se eu pegar esses 31 e dividir por 290, o meu saldo final médio de estoque unitário é de R$ 110,30. Olha o tanto de cálculo que nós fizemos aqui, que para a questão seria desnecessário, porque ele perguntou até aqui, ó. Então precisa você responder a questão toda? Se o enunciado não pedir, não precisa. Aqui a gente resolveu o resto dessa outra questão aqui, dessa parte de baixo, só para poder dessecar os assuntos e o que o examinador poderia te cobrar mais.
ele pode te cobrar o valor unitário do estoque, o valor do custo do estoque, o saldo de estoque final em termos de unidade e o saldo de estoque final em termos de quantidade. Então, tá aí a questão de número 5, 2013.2, uma questãozinha muito boa e ela foi para a conta. Beleza. Questão 2, essa questão 14 do nosso material, ela foi a questão 2 do exame de suficiência 2012.2. E ela diz assim: uma sociedade empresária adquiriu uma máquina em 3 de 1 de 2012, em 10 parcelas de 6.240. Ok. Cujo valor presente total dessa mercadoria é de 60 mil. Considerando a taxa de juros da operação incidente com a taxa de juros de mercado, a máquina ficou pronta para entrar em funcionamento em 1 de 2 de 2012 e sua vida útil foi estimada em 5 anos, com valor residual de 0. Considerando os dados fornecidos, o saldo da conta de depreciação acumulada com base no método linear, ele é de quanto? Então pronto. Gente, aqui nós vamos trabalhar uma questão sobre depreciação. Para falar sobre depreciação, a gente precisa primeiro ver aqui um detalhezinho importante. Vamos a ele. Gente, quando a gente for trabalhar o tema depreciação, tem várias pegadinhas aqui. Veja, o examinador ele vai te dar 3 datas para você fazer o cálculo da depreciação. Ele vai te dar a data que o bem foi comprado, ele vai te dar a data que o bem ficou pronto e à disposição para uso, e ele vai te dar a data em que o bem começou efetivamente a ser utilizado. Qual é a data que você vai utilizar para efeito de cálculo de depreciação? A data que o bem ficou pronto e à disposição para uso. Cuidado com essa pegadinha, gente. Quando você for fazer o cálculo da depreciação, o examinador pode te dar 3 datas. Você vai utilizar a data que o bem ficou pronto e à disposição para uso. Outra pegadinha, quando você for calcular o valor depreciável do bem, o examinador vai te dar na questão um negócio chamado valor residual. O que é esse valor residual? É uma expectativa de quanto vai valer o bem no dia que você vender. Então você comprou um carro hoje e vai vender daqui a 3 anos. Daqui a 3 anos aquele carro ainda tem um valor de mercado. Quando você for fazer o cálculo da depreciação, o valor de mercado, o valor residual que ainda tem desse bem, que você vai recuperar no momento da venda, ele precisa ser excluído no momento do cálculo da depreciação. Essa é a segunda pegadinha. Quando você for fazer o cálculo da depreciação, o valor depreciável de um bem é o valor do custo de aquisição do bem, quanto você efetivamente pagou por ele, e subtraindo o valor residual. Cuidado, outra pegadinha, se o examinador te der valor do bem parcelado, financiado, você tem que trazer esse bem a valor presente, porque se você comprou parcelado, vai incorrer em juros daquele bem. Os juros é para você uma despesa financeira, ele não é custo de aquisição do bem. Então, o valor que você vai registrar de depreciação não é o valor que você vai pagar pelo bem, é quanto o bem vale hoje, ok? Então tá dadas as dicas, os bizus foram colocados e as pegadinhas foram apresentadas. Vamos resolver a questão agora. Ok, pessoal, então vamos transportar os dados para cá. A data de aquisição do bem, dia 3 de 1 de 2012. O bem foi comprado parcelado em 10 parcelas de 6.240. 6.240 em 10 parcelas. Ok. O valor presente desse bem, ele vale hoje vale 60 mil reais. Parcelado, ele tem outro valor, mas o valor que eu comprei ele hoje foi por 60 mil reais. Ei, o bem foi adquirido no dia 3, mas a máquina ficou pronta para entrar em funcionamento quando? No dia 1º de fevereiro de 2012. Então cuidado que você tem 2 datas. Qual é a data que você vai iniciar a depreciação? A data que você comprou o bem, a data que o bem ficou pronto e à disposição para uso, ou uma terceira data quando o bem efetivamente foi utilizado? É na data que o bem ficou pronto e à disposição para uso. Vida útil do bem, 5 anos, e o valor residual nesse caso, o examinador colocou como sendo 0. E ele quer que a gente calcule a depreciação acumulada em 31 de 12 de 2012. Ora, qual é o valor do bem que eu vou registrar? 60 mil. Cuidado, viu?
não é o valor de 62.400 não. Ó. Não é o valor financiado, é o valor presente. Valor presente. Dividido pela vida útil do bem. Quanto? 5 anos. Ei, o valor depreciável é 60 mil menos o valor residual. Só que o valor residual é zero. Então ficaria 60 mil menos zero, que dá os 60 mil. Beleza. Então, 60 mil dividido por 5 dá os 12 mil. Ei, cuidado, deu 12 mil ao ano. A questão não quer a depreciação do ano. Ela quer a depreciação no dia 1º de fevereiro até 31/12 de 2012. Então ele quer depreciação de um determinado período. 12 mil ao ano, se eu dividir por 12, eu tenho que minha depreciação é de R$1.000 ao mês. Ora, de fevereiro até dezembro, a minha depreciação foi de quantos meses? 11 meses. Vezes R$1.000, que é o valor da depreciação mês a mês. Então o valor da minha depreciação acumulada seria de R$11.000. Nossa alternativa correta então seria o item A. Beleza, pessoal? Então por aqui a gente fecha o nosso terceiro módulo do nosso curso aqui para o exame de suficiência. Esse módulo aqui, gente, da parte de contabilidade geral, como cai muita questão na prova, nós vamos ter mais um módulo só dessa parte de contabilidade geral. Então segura as pontas aí que já a gente volta com mais um módulo de contabilidade geral. Bons estudos e até daqui a pouco.